Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Flamengo cresce na hora certa, hein? E como é bom ver Pedro e Gabigol jogando juntos. Viu como dá pra fazer? E ainda tem reforços chegando. Olha, esse Flamengo vai incomodar. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Foi histórico, 7-1 o Flamengo aplicou no Tolima, sem contar o 1-0 lá na Colômbia. Com isso, 8 gols marcados no Tolima e apenas um sofrido, só para dar aquela carimbadinha assim, mas o Flamengo passou por cima do seu adversário nas oitavas de final. Esse Flamengo comandado por Dorival Júnior, que a gente tem muito a falar desse Flamengo, porque realmente algumas coisas aconteceram no Flamengo na temporada, o time do Paulo Souza não estava encaixando, a gente viu muitas confusões nos bastidores, né, sendo mais notícias do que propriamente o time dentro de campo, um time muitas vezes sem alma, sem competitividade, com muita qualidade técnica, como a gente sabe, mas muitas vezes essas individualidades não aparecendo como deveriam. E aí o Paulo Souza acabou interrompendo o seu trabalho. Chega o Dorival Júnior fazendo o simples, fazendo o óbvio, um treinador muito inteligente que já vinha fazendo um bom trabalho no Ceará e foi ali, conhece o futebol brasileiro, conhece esses jogadores e entendeu que algumas coisas precisavam ser feitas. Bom, o Flamengo perdeu o Andréas Pereira, né, que terminou seu contrato, inclusive voltou para a Premier League lá, assinou com o Fulham, e o Bruno Henrique com uma lesão grave, que a gente lamenta muito, só volta no ano que vem. Só que esse mesmo Flamengo foi ao mercado e trouxe duas reposições para esses dois jogadores só para ficar por aí. Arturo Vidal, o chileno, geração de ouro do Chile, 35 anos, veterano, mas um cara que ainda apresenta bons números, né, e pode muito bem render no meio campo do Flamengo, seja na função que o Andréas vinha fazendo, seja um pouco mais aberto pela direita ali, onde costumava jogar o Everton Ribeiro, não necessariamente como ele jogou nesse jogo contra o Tolima, pode ser um segundo volante ali fazendo uma parceria com o João Gomes ou o Thiago Maia, enfim, e o Everton Cebolinha, que pode suprir essa ausência do Bruno Henrique meio que automaticamente, ou se tornar uma peça muito importante dentro de um sistema que parece estar nascendo de forma nova, pelo que a gente viu nesse jogo contra o Tolima. O que o Dorival fez de novo, né, de novidade? Ele montou um losango no meio-campo com o João Gomes e o Thiago Maia, Arrascaeta e Everton Ribeiro, que são, digamos, o Arrasca e o Everton Ribeiro, não necessariamente o Everton aberto pela direita, mas trocando muito de posições com o Arrasca, dando liberdade de criação, e o Everton tendo essa capacidade mais de flutuação com esses dois volantes. É claro que o adversário favorecia esse sistema de jogo. Não sei se ele vai poder jogar assim de todas as maneiras, e aí talvez tenha que sobrar para alguém. Bom, eu só quero dizer que pro Arrasca não vai sobrar mesmo, né? Porque continua sendo um cracaço decidindo jogos. Ele é fantástico, a bola que ele dá pro gol do Pedro no primeiro gol é um negócio inacreditável. Eu sou fã desse uruguaio, ele joga demais e ele tem que jogar assim mesmo, ele tem que jogar solto, flutuando para poder fazer as suas tacadas de mestre e ainda quase marcou um golaço, né? Que o goleiro deles também ainda assim fez algumas defesas, vejam só, e o jogo foi 7-1. Mas com esses dois volantes, que também são construtores, tá? Também chegam muito bem à frente e marcam muito bem, Everton Ribeiro e Arrasca com Pedro e Gabigol lá na frente, eu gostei. Não tem a profundidade que normalmente o Flamengo tinha ou teve ou teria com o Marinho, teve em outros momentos com o Pedro Rocha, com o próprio Vitinho ou com o Bruno Henrique, mas essa movimentação do Gabigol saindo da área para virar muitas vezes um meia armador, um jogador atrás do centroavante, um cara que cai pelo lado direito. São muito inteligentes esses caras, jogam juntos há muito tempo e se entendem. E o Pedro com a aposentadoria do Frederico lá no Fluminense, com o Fred, talvez seja o camisa 9 que a gente mais goste de ver jogar, né? Que a gente tenha mais expectativa. Porque eu, assim, tô falando como torcedor do futebol brasileiro, sempre achei um crime o Pedro no banco, mas entendia, porque o Gabigol é um cara extremamente decisivo, um cara que faz gols, é um cara que pode viver um jejum aí de alguns jogos, daqui a pouco ele volta, jogo grande é com ele representa muito, não tem jeito, o Gabigol é um cara acima da média pro futebol brasileiro e pro Flamengo. Mas o Pedro, cara, o Pedro faz um pivô que é uma obra de arte. A forma como ele faz um pivô, eu não sei se tem jogador no Brasil que faz a forma como ele faz.
O Pedro não é aquele cara com o corpo muito exagerado, nem com o corpo muito franzino a ponto de perder a dividida. Não, ele consegue se impor de uma forma que o defensor se confunde sempre, ele não consegue marcar, ele faz o pivô para deixar um companheiro no gol. Ele tem um giro muito rápido pela sua complexão física, que ele consegue esse giro, né, pela forma esguia dele, né, ele consegue o giro muito rápido para concluir. Ele tem uma frieza na definição na frente do goleiro que é impressionante. E ele deixou 4. Ele marcou 4 gols nesse 7-1. E o Gabigol foi um cara muito importante. O Gabigol jogou muito, deixou dele, mas jogou muito, cara, servindo o Pedro, se movimentando, saindo da área, fazendo articulações. Cara, eu gostei de ver o Flamengo dessa forma, porque mudou um pouco, quebrou um pouco daquilo que a gente estava vendo. Tá, mas e o Cebolinha? Se o Cebolinha chegar, onde é que ele vai jogar? Eu não sei, talvez ele não comece como titular. Eu sei que ele foi alvo de um grande investimento, mas talvez o Cebolinha possa ser uma arma pro segundo tempo. Esqueci do Michael também nos últimos tempos, né? Que era esse jogador. E o Cebolinha, cara, vai fazer esse lado do campo como ninguém. E aí talvez em alguns jogos você abra a mão de um jogador do meio ali, talvez o Everton Ribeiro, para aí sim adotar o 4-3-3. Ou você vai entender que para outros jogos você precisa de um sistema mais marcador. E aí você vai, sei lá, recompor ali com o Arão para ter uma sustentação maior e também vai ter que sacrificar um jogador no meio. Daqui a pouco o Pedro ou o Gabigol não vão poder jogar e aí você vai ter o Cebolinha pelo lado e o Gabigol chegando na frente ali, ou o próprio Pedro na referência do ataque. Opções. Elenco. É isso que está fazendo o Flamengo, mesmo com a perda de jogadores significativos, para manter a régua lá em cima. É um time que teve que mudar, trocar o pneu com o carro andando, teve que trocar o comando técnico, chegou um técnico brasileiro que aos pouquinhos está nos dando indicativos de que esse Flamengo pode voltar a ser o que era. Não é pelo 7-1, é pelas movimentações, é pela dinâmica de jogo, é pela qualidade técnica dos atletas, é pelo entrosamento que eles já têm e que agora podem, enfim, aprimorar numa reta final das principais competições. Aí estamos falando de Copa do Brasil, Libertadores da América e, por que não, Brasileirão. Acho que no Campeonato Brasileiro o Flamengo perdeu muito tempo e vai ser difícil, a coisa tá funilando demais lá, a competitividade tá grande, mas é óbvio que tem muito campeonato ainda pela frente. No caso das competições de mata-mata, aí sim esse Flamengo está criando uma casca muito grande. E é o adversário do Corinthians na próxima fase. Um Corinthians que também vai se recuperar até lá, tem jogadores que vão sair do DM, tem o Yuri Alberto para estrear, que também é muito promissor, aquela coisa toda. Vai ser um confronto daqueles. E obviamente tudo em aberto, não dá para a gente decidir ou resolver o que vai acontecer. Mas é fato que o Flamengo cresce na hora certa. Encorpa na hora certa, na hora que precisa, numa hora decisiva para ele tentar beliscar mais um grande título nesse ano, seja a Libertadores, seja a Copa do Brasil, que eu acho que são, assim, digamos, os títulos mais afeitos para que o Flamengo possa conquistar. Eu gostei demais da movimentação desse sistema ofensivo especialmente. Acho que na defesa é um time que ainda tem alguma certa vulnerabilidade. Ele começou com o Léo Pereira, depois botou o Rodrigo Caio, junto do Davi Luiz, começou com o Felipe Luiz, depois terminou com o Ayrton Lucas. Vejam que também tá havendo uma transição aí de alguns jogadores. O Rodinei jogando bem, cara. Eu gosto do Rodinei, foi cotado no Grêmio e no Inter também, porque ele tá terminando o contrato aí com o Flamengo, né, no final do ano, já poderia assinar um pré-contrato, é um jogador que tá disputado lá na dupla Grenal, e muitas vezes ele é folclórico, muitas vezes a galera pega no pé ou destaca mais o Rodinei pelos bastidores, pelo que ele agrega, pelo personagem, mas é um cara que é muito interessante na posição que ele joga. Ele faz uma função de um lateral direito cada vez mais raro no Brasil, né? Esse cara que apoia, esse cara técnico, esse cara de muita força física. O Rodinei merece mais espaços. Eu acho que ele pode estar cavando um lugarzinho no time aí depois do que ele fez aí contra o Tolima. O Tolima frágil, evidentemente, né? Não ofereceu muitos riscos ao Flamengo, mas o Flamengo fez o que precisava fazer. Era esse tipo de jogo que o Dorival Júnior estava precisando, né? Porque ele estava chegando, estava conversando, estava tentando melhorar o time, mas a confiança ainda não estava no talo, não estava do jeito que o torcedor queria. Depois desse jogo, agora sim o Flamengo vai para as quartas de final com muito mais volúpia, com muito mais corpo. E no domingo já tem uma prévia, né? Que é
Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo aqui em São Paulo, na Neoquímica Arena, para a gente tirar uma febre. Não sei se os times serão titulares, serão os mesmos, aquela coisa toda, mas o Corinthians que está tentando beliscar ali, né, não deixar o Palmeiras disparar na ponta de cima, o Flamengo que também está numa pegada boa, numa sequência interessante, agora ganhando confiança. Enfim, vai ser um jogaço também. Gostei desse Flamengo, com 56 mil torcedores no Maracanã, 7-1 diante do Tolima. Não desconsiderem o Mengão. Não desconsiderem o Mengão nessa temporada. Comenta aqui se você acha que o Flamengo vai conquistar um título esse ano, o que vocês acharam do jogo. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!